八本所見上行書伝本人下手の南無妙蓮華経ご教化に病なく稼ぐは己が力かと思えばこれも利悪なりけり病なく稼ぐは己が力かと思えばこれも利悪なりque ele. Não penses que a saúde e sucesso são graças ao próprio esforço. Analise, pois isto é uma bênção. Não penses que a saúde e sucesso são graças ao próprio esforço. Analise, pois isto é uma bênção. Ou seja, este verso do mestre Kaido Nisen Shonin fala sobre uma coisa que muitos deixam de perceber. Uma bênção que muitos recebem e não percebem, que é ter saúde e proteção. E em função disso, muitos ficam cegos pela ganância, ficam obcecados pelo dinheiro a ponto de esquecer da própria saúde, da própria família. Muitos só ficam comparando com o vizinho rico, ou o vizinho que tem um jardim mais bonito, e acham que a riqueza é sinônimo de felicidade. Mas estes se esquecem que, do outro lado, tem um vizinho menos favorecido, mais pobre, com um jardim um pouco menos bonito, sem nenhuma condição de ter uma vida decente. Infelizmente, a maioria de nós somos cegos, a ponto de não conseguirmos enxergar a própria realidade, e com isso, não conseguimos perceber o quanto somos privilegiados. Podemos não ter toda a riqueza do mundo, até estar endividado, muita correria por causa do trabalho, da família, as crianças. Mas, por outro lado, existe harmonia na família. Todos têm saúde e proteção, mas, mesmo assim, muitos reclamam de barriga cheia. Na realidade, estamos recebendo a bênção da proteção. E por isso que as coisas fluem e no final de tudo dá certo. Aí alguém me diz: minha família tem tudo, nunca passou por dificuldades, mas tudo isso é graças ao meu esforço. Eu protejo a minha família, eu que dou tudo a eles. Lógico, isso é verdade. O resultado de todo esse esforço com certeza está proporcionando conforto e proteção. Contudo, vamos olhar o mundo. Nós sabemos que existem muitas pessoas que se esforçam, batalham, suam a camisa, mas nada dá certo. E para piorar a situação, ficam doentes e sem condições de trabalhar. Isso é estranho, não é? Qual a diferença entre essas pessoas que se esforçam tanto e não conseguem nada e nós? Em outras palavras, só pelo fato de estarmos bem, sem nenhum problema de saúde, já é uma grande bênção. Este verso transmite a importância de sempre termos o sentimento de gratidão. E que ter saúde, uma vida normal, sem nenhuma desgraça, é uma grande bênção. A seguir, o relato da jovem Hitomi Kimura. Ela é do templo Onmyoji de Tóquio. Arigatou gozaimasu. Pediram-me para fazer um relato de alguma bênção que recebi, mas fiquei pensando e percebi que nunca sofri um acidente, nunca peguei uma doença grave. Conclusão:
eu não tinha nada para contar. Lembro-me, por exemplo, que fiz vestibular e passei sem ficar me matando de estudar. Há um ano atrás, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, homestay, sem nenhum problema ou dificuldade no exterior. Pensando bem, eu não tinha nenhuma bênção para contar, mas também nunca passei por apertos ou sofrimentos para receber uma bênção. Contudo, ao longo dos meus 20 anos de vida, eu venho recebendo inúmeras pequenas bênçãos e castigos também. Por exemplo, eu tive muitas brigas com os meus pais. Nunca gostei de estudar. Muitas outras coisas também não aconteceram como eu desejava. Mas tudo isso foram pequenos problemas que sempre se resolviam em um dia. Mas uma coisa que eu percebi foi que esses problemas sempre aconteciam quando eu tinha minhas recaídas e sempre chegava atrasada nos cultos matinais. Minha mãe sempre me dizia: participe nos cultos matinais, coloque nessa sua cabeça que você deve participar aos cultos matinais porque é para o seu próprio bem e não porque é filha do bispo. Outra coisa que minha mãe sempre me falava era: quando você está com raiva ou vontade de chorar, pronuncie o mantra sagrado Nam-myoho Renge Kyo. Por causa disso, por inúmeras vezes sentava em frente ao altar, péssima, e muitas vezes chorando, mas quando terminava minhas orações, eu já estava renovada. Com essas pequenas experiências pude perceber que este mantra faz mudar o meu dia a dia. Minha família se reúne sempre para as refeições e nos damos muito bem. Tenho amigos e me divirto muito com eles. Faço viagens e volto para casa sem nenhum acidente. Estas são coisas que eu achava que fossem óbvias e por isso nunca dei valor a nada disso. A maioria das pessoas não dão valor a isso, mas pude perceber que poder viver normalmente, sem grandes problemas, é uma coisa muito difícil e a maior das felicidades. É uma coisa mais importante ainda, foi que pude obter esse sentimento de gratidão graças ao altar sagrado, ao Gohozen. Ou seja, se eu não houvesse este pedido de relato de bênção, jamais poderia perceber o quanto sou abençoada diariamente. Futuramente, talvez, eu passe por alguma grande dificuldade, mas gostaria de superar esse obstáculo através do Nam-myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimashita. E este é o relato da jovem Hitomi Kimura. Hoje em dia, graças ao desenvolvimento econômico, tecnológico, temos e podemos ter tudo. Contudo, os jovens que nascem no meio de toda essa tecnologia, esse desenvolvimento, muitos adultos também não sabem dar valor às coisas que têm hoje. Este verso nos ensina que é graças ao próprio esforço que temos tudo isso hoje, mas jamais podemos esquecer o sentimento de gratidão e que todo esse esforço deu certo, que todo esse esforço gerou uma resposta positiva graças ao Gohozen, que iluminou os nossos caminhos na direção certa. É isso que transmite este verso de hoje. Yueni Gokyo Kani Yamai Naku Kasegu wa Ono ga Chikara kato Omoeba kore mo Ryaku nari keri 本門八本諸言